Um bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou sentado, não é porque eu estou ruim do coração, não, viu? Estou sossegado de coração, viu? É que eu abusei um pouco esses dias e eu machuquei o meu joelho, né? Eu peguei um peso lá e graças a Deus ainda que foi só o joelho. Depois que eu lembrei que eu tenho pinos nas costas que ainda está em recuperação. Então, fiz muita força, eu não podia ter feito aquilo e acho que Deus só permitiu que meu joelho desse um estalo lá. Mas aí eu estou com dificuldade de andar e hoje eu precisei estar aqui. Na realidade, fui pego um pouco desprevenido, por isso eu estou aqui, lógico, com muita tristeza, né, porque o Eduardo que ia pregar, mas ontem à noite, com o falecimento do irmão Washington, muito triste para todos nós. Ele ligou para mim, então, se eu viria, e assim, de repente, para ministrar a ceia, e eu falei, eis-me aqui, né? Então, estamos aqui para ministrar e orando, evidentemente, pela vida da Sueli, da Érica, que perdeu, né? A Sueli perdeu seu esposo e a Érica seu pai, de uma maneira assim, tão triste, tão trágica, né? E essa doença terrível, que eu creio que o pior de tudo é a pessoa ainda nos últimos dias de vida ficar separada dos seus amados. Eu acho que não tem coisa pior, né? Eu estava pensando, meu Deus, não permita, né, que aconteça isso comigo. Eu gosto tanto de gente que quando eu morrer eu quero estar cercado de gente cantando louvor, né? Cantando se não for para te adorar, para que eu nasci. Mas assim, gente, muito triste. Eu fiquei muito triste. Eu me identificava muito com o Washington, né? Eu gostava demais dele, aquele jeitão dele, aquele vozeirão, né? E coisa triste. E a primeira pessoa assim que a gente perdeu, né, por essa doença terrível, e então a gente está muito triste, né, muito chateado, mas estamos aqui. E quando o Du falou, eu até comentei com a minha esposa, eu falei, bem, eu vou ministrar algo que está no meu coração, eu vou falar aquilo que eu preciso neste momento. Eu preciso do consolo de Deus, né, e como é algo fresco, algo que eu tenho já há algum tempo ministrado acerca disso, e não só ministrado, sabe, amados, mas muitos não entendem. Mas eu tenho buscado sempre o consolo em Deus. Precisamos entender isso. Então, eu quero ler esse texto da Palavra de Deus, que fala acerca do consolo, que eu gosto de nele meditar, que não é João 14, mas é 2 Coríntios, capítulo 7. Evidente que João 14 fala da promessa de Jesus sobre outro Consolador, né? Dentre tantas características do Senhor Jesus, eu creio que a principal que ele falou, é que ele era o Consolador, né? Porque ele disse, eu vou sair deste mundo, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, né? Interessante, né? Ele disse outro Consolador, ele não falou outro atributo, não, né? Então, achei muito interessante essa colocação. Então, Jesus, uma das principais funções dele era o consolo, né? Porque ele sabia a situação que nós viveríamos nessa vida. Eu quero ler aí, então, 2 Coríntios, vamos ler aí para dar sentido no total que eu quero falar, a partir do versículo de número 2. Estou com bastante saudade de vocês, eu sempre gosto de ministrar na ceia, né? E quando o Eduardo falou, eu vi o Eduardo num pique tão grande domingo passado aqui, eu falei, Du, manda bala, vai embora, vai nesse fogo aí que a igreja está precisando, né? E aí, de emergência aí, a gente está aqui. Mas vamos ler, a partir do versículo 2, vamos ler aí até o 8, eu creio, 7, 8, vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, diz, recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes eu tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver.
grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância, ou a minha glória, ou o meu orgulho a respeito de vocês. Eu estou cheio de consolação e transbordante de gozo ou de alegria em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores, por dentro, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro ou folgo, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Amém. Que o Espírito Santo que está conosco nos direcione para nos falar, porque precisamos tanto ouvir a voz dele. Amém. Então, o tema é o nosso consolo em Deus, e baseado aí nessa situação toda repentina que estamos vivendo com a perca do Washington, que Deus o levou e que agora certamente está lá com ele. Bom, amados, aqui nesse texto, Paulo, ele relata que ele estava vivendo assim um tempo muito difícil. Ele estava vivendo um tempo de grandes lutas, um tempo de grandes tribulações, né? E é muito interessante quando ele relata esta situação tão difícil que ele vivia. Ele disse, e no meio de tudo isso, eu sinto aqui a palavra diz que eu estou transbordante de gozo, transbordante de alegria. E, amados, a gente tem que parar e pensar nisso. Como que ele fala que no meio de tanta luta, de tantas decepções, de tanta angústia, de tantas amarguras, como que ele podia dizer que mesmo em meio àquilo, ele estava transbordante de alegria? E é interessante que ele fala o motivo. Ele fala assim, porque eu estou consolado, porque eu recebi o consolo. É por isso que eu estou aqui firme, que eu estou alegre, mesmo à minha volta, estando tudo desmoronando. E é muito interessante, né, que a palavra de Deus, ela menciona que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Em momentos de lutas, em momentos de tristeza, não pode encher o nosso coração de tristeza. Nós podemos até ficar, como Paulo diz, eu passo por um momento angustiante, mas mesmo no momento angustiante, eu não sou envolvido por isso, eu sou envolvido pela alegria de Deus na minha vida. Então, é muito interessante e importante a gente saber, amado. Em meio de luta, ele diz que está com grande alegria, porque ele estava sendo consolado, e nós precisamos então entender o que é esse consolo, e como vem este consolo para nós, porque não basta a gente saber que o Espírito Santo é consolador. Temos sido esses dias cheios do Espírito Santo. Na realidade, nós estamos sendo cheios do consolo e cheios do Consolador de Deus, mas nós temos que entender que, apesar de ser cheio daquele que é o consolo, Deus tem uma maneira de agir nas nossas vidas e um momento de agir na nossa vida. Então, o motivo da alegria de Paulo, a gente sabe. Agora, quando
nós precisamos de um consolo, amados. Sabe, nós precisamos de consolo, amados. Em momentos como ele vivia aqui, momentos de grande luta, é bom nós entendermos o seguinte, amados. Nessa vida, nós perdemos muitas coisas. Nós perdemos, e interessante que Paulo falou que ele foi consolado, que ele precisou de ser consolado, mas ninguém naquele momento tinha morrido. Não foi pela morte, mas foi por outras perdas que ele teve. A perda da liberdade que ele tinha para pregar o Evangelho. Ele perdeu a confiança em pessoas que o decepcionaram e abandonaram, viraram as costas para ele. Sabe? E neste momento, amados, de perda, nós não fomos criados por Deus para perdermos coisa alguma. Nós, queridos, em nós mesmos, nenhum de nós temos estrutura para nenhuma perda, nenhuma. Ninguém foi feito para perder. Você já viu? Tem gente que briga até quando perde no par ou ímpar. Eu já vi isso várias vezes. Sabe? No jogo, antes de começar o jogo. Não é perder o jogo, perdeu o par ou ímpar. Na hora que vai começar o jogo, par, ímpar. Ganhei. Você não ganhou, fui eu. Você colocou 2, eu coloquei 1, não. É aqui. E já vi brigar. O dedão conta, o dedão não conta. E briga. Então, a gente não gosta de perder nem para o ímpio. Sabe por quê, amado? Porque dentro de nós não fomos feitos para perder. Então, acontece, amados, que esse mundo, Deus nos criou não para perder coisa alguma, mas Deus nesse mundo, Ele nos criou para desfrutarmos desse mundo. Mas, querido, quando o diabo, que por si só, ele já é um derrotado, porque ele foi o primeiro a perder, porque ele criou um sentimento que não existia, que não veio de Deus, que foi um sentimento que eu não sei de onde vinha, porque não existia o inferno ainda, mas ele criou o sentimento da soberba. Eu quero ser igual a ti, Deus. Eu estou tão pertinho, por que eu não vou ser Deus? Então, ele usurpou o trono de Deus. E ele queria estar junto a Deus. Não é que ele queria ser maior, ele queria ser só igual. Né? Ele só queria ser Deus, só isso. Ele não queria ser mais que Deus, só Deus. Né? E aí, ele foi expulso. E ele, de alguma maneira, caiu aqui nessa terra. Veio para cá. Né? Amado, e aí ele, para estragar tudo, o homem não tinha perda, ele começou a enganar o homem, começou então a convencer, e convenceu Eva, e Eva então caiu, e aí a perda entrou. A primeira coisa que aconteceu foi a perda da comunhão com Deus, a primeira, né? Como se isso fosse algo irrelevante. Algo mais importante que o homem tinha era uma comunhão íntima e pessoal, sabe? O que o homem tinha de mais importante não era o jardim do Éden, não era o paraíso, era Deus que estava ali. Então, aonde você estiver com Deus, você vai estar bem, amado. Só que aí o homem perdeu. A primeira perda foi a comunhão com Deus, amado. E quando perdeu esta comunhão, o homem já começou a perder um monte de coisa. Né? Eu vi o Luciano falar aqui esses dias, né? Que trabalho não é maldição. Realmente, o trabalho em si não é maldição. Mas o trabalhar para sobreviver é maldição. Né? Então, precisar do trabalho para a sobrevivência é maldição. O homem não dependia do trabalho, o homem trabalhava, ele arava até. O trabalho é de Deus, mas você ficar com isso, amado, sabe? Eu preciso sobreviver. Isso é maldição. Deus sustentava o homem, a presença de Deus provia. Então, o homem perdeu a comunhão, o homem já perdeu essa provisão sem esforço, e o homem já começou a perder a coragem, já começou a sentir, perdeu a ousadia. Ele perdeu, porque ele já viu que ele estava nu. Quem falou que você está nu, Adão? Por que você sentiu? Teve um sentimento de medo, de vergonha, teve já um monte de sentimento. Então ele perdeu a ousadia, perdeu a coragem. O homem ficou, amados, completamente desconfortável. Ele ficou. Então, aí já entrou a doença, e tudo isso, amados, são coisas que a gente vai perdendo nessa vida, e que nenhum de nós estamos preparados para perder. E aí, amados, por isso que nós precisamos do consolo, porque eu
tinha dúvida, né? O que é o consolo, o que é? Eu já contei várias vezes essa história, mas eu sempre que eu falar desse tema, eu vou ter que contar que eu mesmo, amados, eu sei que o consolo é a pessoa vir e conversar com você, dar amor, sabe? Que era importante, eu mesmo ia e falava do Espírito Santo, que era consolador, mas quando eu estava indo para o velório da minha mãe, naquela viagem para Caraguatatuba, eu dentro do carro, eu pensando em espírito, em comunhão com Deus, falando, Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar no velório da minha mãe, né? Com aquela dor, com aquela angústia, aquela tristeza, naquela viagem, eu quieta, minha esposa quieta, do meu lado também, triste da mesma maneira que eu, e aí naquele momento Deus falou, fala do consolo, eu sou o consolador. Naquela hora eu falei, tá bom Deus, mas o que é o consolo? Eu preciso dele. O que é o consolo? E Deus então, Ele mostrou, amados, o que é o consolo. Ele mostrou uma figura que eu sempre falo, de uma pessoa caindo de um despenhadeiro, num abismo, e de repente naquela trajetória de queda, ela então encontra um arbusto, e ficava, a imagem que eu tinha era de uma pessoa pendurada num arbusto, completamente desconfortável. E Deus falou, consolo é conforto. Consolo é conforto. É para aquelas pessoas que estão se sentindo desconfortáveis. E uma pessoa desconfortável nessa situação, ela caindo, ela se segurando, ela vai cansando, ela não tem esperança, porque as forças dela não vão aguentar. E ela vai desabar, e ela vai se acabar. E nós tantas vezes já ouvimos essa expressão, quando tal pessoa morreu, eu fiquei sem chão. E é a realidade, amado. E o consolo, o que é, amado? O consolo é a pessoa numa situação completamente desconfortável, pela perda. Algo que pelo menos momentaneamente, até que venha a força e o consolo, ela fica completamente desconfortável. Ela está prestes a desmoronar. E muitas desmoronam. E no mundo nós temos visto, queridos, pessoas desmoronarem. O que é uma pessoa, amado? Se atirar de um prédio e se suicidar. A pessoa beber um veneno. A pessoa dar um tiro em si mesmo. Uma facada, igual nós vimos uma pessoa que era da igreja antigamente, estava desviada nas drogas. O que é uma coisa? A pessoa, amado, ela perdeu todo o chão dela. Ela perdeu um chão e ela não encontra esse conforto mais. Ela não quer fazer aquilo. Ela quer fugir dos problemas porque ela não tem estrutura. Ela está sem chão. O que é? Uma pessoa angustiada, deprimida, amado. É uma pessoa sem chão. E que se ela não for socorrida, ela está sem chão, ela vai desmoronar. Essas pessoas precisam de consolo, amado. Elas precisam, e Deus sabia disso. O Senhor Jesus estava aqui. Ele era o consolo daquelas pessoas. Quando ele saiu, nós vemos a situação dos discípulos completamente desconfortáveis. E Jesus fala para eles, olha, Jesus se aparece, ressuscita, eles ficam alegres, mas fala, o Senhor vai embora de novo. Fala, olha, fique, eu já te dou o Espírito Santo. Jesus soprou ali em João, vinde já. Receba o Espírito Santo, receba do meu Espírito. Receba. Vocês não vão desmoronar, mas fique buscando o poder do alto. Fique reunidos, fique em Jerusalém. Não se exponham ainda. Vocês têm o meu Espírito, mas vocês precisam de um poder. Aí vocês vão anunciar. Porque aí vocês vão estar consolados, fortalecidos, capacitados. Não só para ficar firme, mas para fortalecer outros, levar para outros, que tem um monte de gente aí no mundo, sem conforto, sem consolo, e você tem o Consolador, e você tem o poder do Consolador, porque você vai ser cheio para isso. Então, amados, você está sendo cheio, eu estou sendo cheio, para levar conforto, para pessoas que estão desmoronando, para famílias que estão desabando, estão acabando, estão morrendo, estão sem esperança, meu casamento não tem mais jeito, no meu lar eu perdi o chão. Amados, todo mundo sabe, o chão é a rocha que é Jesus, e foi essa visão que eu tive, quando Deus me deu o que é consolo. Deus me mostrou, eu vendo aquela figura, e como se fosse eu pendurado naquele arbusto, e de repente,
Jesus, a rocha, Ele vem, a palavra, Ele vem e é colocado embaixo dos meus pés. E eu me sinto forte, sem ver a saída ainda, sem enxergar a saída, mas confortável, em paz. E em paz nós enxergamos a saída, nós trabalhamos, nós construímos uma escada de volta, nós gritamos para alguém nos socorrer e jogar uma corda lá de cima. Nós precisamos de conforto, e Jesus, Ele é o consolo, Ele é o abrigo, Ele é o conforto, Ele é a segurança, Ele é a rocha. Salmo 40 diz isso, né? Que eu estava num lamaçal terrível, sem esperança, eu estava afundando, eu estava morrendo, eu estava afundando, morrendo, afogado no mar de lama, mas o Senhor me tirou e colocou os meus pés sobre a rocha, e ali nessa rocha eu fiquei confortável, seguro, e eu pude então enxergar a saída. É isso, amado. Então Deus, Ele me mostrou essa figura, e eu sempre tenho que falar isso, querido. E aí eu tive força, mesmo no momento tão angustiante, a alegria voltou no meu interior, e eu vi que minha mãe era salva, e que eu um dia encontraria com ela. Sabe, amados, nós estamos num mundo em que nós vamos perder muitas coisas, sabe, nós vamos perder, igual nós perdemos o Washington, sabe, amados, eu estive pensando, queridos, este mundo é um lugar de batalha constante por causa do pecado, sabe, nós temos que lutar contra as forças das trevas, é uma luta constante, os nossos sentimentos são tão envolvidos com as coisas do inferno, que qualquer coisinha nós já ficamos com raiva, com ódio, e perdemos o melhor de Deus, sabe, perdemos o nosso consolo, a nossa segurança. Então, eu pensava nisso, queridos, é um lugar de batalha, e quem já assistiu filme de guerra, quem vê aí alguma coisa acerca de guerra, já sabe, amado, é impossível uma pessoa estar na guerra, ir para a guerra, e voltar sem ter perdido nada, queridos, é impossível, só se for guerra de brincadeirinha, de videogame, mas a guerra de verdade, amados, tem perda, mas o cara voltou inteiro. Amados, quando o cara não perde uma parte do corpo, não volta sem uma perna, sem um braço, sem uma mão, sem um dedo pelo menos, amado, as emoções dele nunca mais serão a mesma. Ele perdeu amigos, ele perdeu colega de batalha. Ali no campo nós perdemos pessoas, amigos, colegas de batalha também nessa vida, mas eu não queria perder o Washington, eu não queria perder o João, eu não queria perder o Flechinha, eu não queria, eu lutei por eles, todos os dias eu lutava, eu orava, e tantas outras pessoas queridas que já partiu. O problema, queridos, não é quem partiu, todos esses que eu citei estão lá na glória, eles não precisam do consolo, porque eles têm todo Jesus ao lado deles. Eles estão seguros. Sabe quem precisa de consolo? Eu e você, que aqui ficamos, que temos perdas. E quando nós olhamos para a palavra, queridos, como vem esse consolo só orando. Deus é Deus, queridos, para agir da maneira que Ele quer. Mas eu quero dizer para vocês, Deus nos fez dependentes um dos outros, né? É interessante, né, que a palavra de Deus até diz que para nós levar o consolo para os outros, né? E justamente Paulo não precisou de ninguém para evangelizar ele, mas ele sabia que não era uma maneira normal de ser evangelizado, Deus vir e se revelar a uma pessoa, ele sabia, amado, então ele diz, como as pessoas vão se converter, se não há quem pregue a elas? Ora, Paulo, você não precisou de ninguém para pregar para você. Você precisou de um discipulador para te tratar. Mas foi Deus que pregou. Mas ele sabia, amados. E nós devemos de saber. Deus nos consola. E Ele pode, amados, sem ninguém nos consolar. Mas nós precisamos dos outros. E eu quero dizer para vocês, foi 2 experiências seguidas que eu tive. Falecimento do meu irmão, mais novo do que eu, que morreu com uma gripe. Falam que gripe não mata. Ele morreu de gripe.
Ele tinha problema cardíaco, não cuidava, e quando a gripe veio, o corpo dele não tinha resistência, virou pneumonia, aquela pneumonia se agravou e ele morreu. Eu quero dizer, queridos, meu irmão morreu, e no dia do enterro do meu irmão, eu estava tão consolado. Quando eu vi os irmãos chegando, outro irmão, muitos nem falaram nada, só me deram um abraço. E eu acho que a coisa mais sábia para se fazer nessa hora é só dar um abraço. Quando tiver a oportunidade de falar. Mas eu me senti tão consolado, minha esposa sabe disso. Sepultei o meu irmão, preguei a palavra com ousadia, com alegria, apesar da situação que o meu irmão morreu, né? Apesar de momentos antes, quando ele estava indo para a UTI para ser entubado, eu liguei para ele e ele estava ainda com o celular no último momento. E ele me chamava de Beto, né? Ele falava, Betão, o que eu fiz com a minha vida, meu irmão? Quase sem ar, puxando o ar. Cara, tem jeito para mim, meu irmão? Sabe, vendo um homem de 58 anos de idade, falando assim, tem jeito para mim, meu irmão? Porque eu preguei, ele se converteu, ele se batizou quando morou comigo, na minha casa, com a gente levava ele para a igreja. Depois perdeu tudo, família, filhos, trabalho. E eu vendo meu irmão morrendo daquele jeito, eu falei, meu irmão, tem jeito. E ele cheio de dúvida, mas será, meu? Eu vou ser entubado, as enfermeiras estão tudo aqui só esperando eu falar com você, ela vai me entubar, que eu não aguento nem rir, falava bem fraco. Eu ouvi aquilo, eu ainda tive que dar o consolo para ele, o conforto. Falar, meu irmão, e quando eu fui no hospital, ele entubava, ele se movimentava tanto, querendo falar algo, mas aquele tubo dentro dele. E eu falava, fica tranquilo, Deus é misericordioso, fica tranquilo, você não precisa falar nada, você só precisa crer, se com teu coração crer, meu irmão. Então eu quero dizer, sabe, amado, que Deus, Ele escolhe uma maneira, e ali eu estava tão consolado naquele enterro do meu irmão. Eu via tantas pessoas, eu vejo o Rogna aqui, a Áder, e talvez outros irmãos, né, que eu vi lá em Caraguatatuba, amados, tão longe, e aquilo me fez uma diferença tão grande. E quando chegou no enterro da minha mãe, só estava o Eduardo e a Adri, graças a Deus por eles, representando toda a igreja. E eu pensava, é porque eles estavam comigo lá no hotel, lá na viagem. Mas eu não pensei muito na hora, mas na hora, uma angústia, uma frustração, né? E minha esposa ao meu lado, sempre, graças a Deus. Mas sabe, amados, Deus usou uma maneira para consolar os outros. Ele escolheu gente para consolar. Gente que tem o Espírito Santo. Amados, Paulo aqui não tinha perdido nada, não tinha perdido ninguém, mas ele tinha perdido a paz dele. E ele diz então, olha, eu fui consolado pela vinda de Tito, e não só pela vinda dele, mas pelo consolo que vocês consolaram a ele. Sabe o que aconteceu, amados? Sabe por que Paulo precisou de consolo? Porque a gente fala, poxa, eu estou bem decepcionado, eu estou frustrado, eu estou com raiva, mas eu estou bem. Sabe por que Paulo precisou de consolo, amado? E por que ele se encheu de alegria no meio de tantas lutas? Porque o coração dele estava em pessoas. Estava em pessoas. E ele então tinha mandado uma carta para a igreja de Corinto. E nessa carta ele foi duro. Ele foi muito duro com o pecado daquela igreja. Na palavra dele ele foi duro. E aí então, ele recebeu notícias que os irmãos estavam todos chateados com ele. Os irmãos estavam todos com raiva dele. Porque ele, como pastor, ele tinha descido a lenha no povo. Agora você imagina, no meio de tantas lutas, perseguições, Paulo tinha sido apedrejado. Ele passando por tantas lutas. Sabe por que ele foi consolado? Aí ele mandou Tito. Ele falou, Tito, vai lá na igreja, vai lá ver como é que aqueles irmãos estão. Fala para aqueles irmãos que eu amo eles. E aí, amado, ele até manda, sabe, Tito lá
Depois da primeira carta, agora ele já está escrevendo a segunda carta, né? Depois da primeira carta que ele desceu além, ele manda Tito lá, e aqui ele escreve que ele mandou Tito, e Tito quando chega de volta, e Tito, amados, como era companheiro de ministério, é como se fosse eu, Eduardo e eu e Braz e eu, Braz e Eduardo, Luciano e os outros, é como se fosse a gente, sabe? Eu e você, e vocês tristes, vocês também abalados emocionalmente, no meio de tantas lutas, saber que os irmãos da igreja toda estão com raiva de vocês, líderes. E aí, Tito chega e Tito volta. Quando Tito volta, ele fala, sabe, o consolo que eu recebi de Tito quando ele chegou, não só de Tito, mas o consolo que vocês deram para Tito, dizendo para Tito que vocês estavam com muita saudade, vocês até choraram quando viram Tito falando de mim. Olha a alegria de Paulo, amado, porque os irmãos choraram por causa dele, choraram de saudade dele, e ele diz, agora eu estou pronto para enfrentar tudo, agora eu estou forte, eu estou fortalecido. Queridos, Paulo foi consolado por Tito, Paulo foi consolado por uma igreja que disse que amava ele. Sabe, amados, e ele fala isso nessas linhas que nós lemos. Olha, agora eu tinha me arrependido de ter escrito coisas tão duras para você, mas agora eu não me arrependo mais, eu já me desarrependi. Eu me já desarrependi, por quê? Porque agora eu sei que vocês receberam, no momento causou tristeza em vocês, mas depois levou vocês ao arrependimento. Já viu a pessoa quando recebe uma palavra muito dura, que ela fica revoltada com os pastores? É o que tinha acontecido lá com o Corinto. Ficou revoltada. E às vezes, amado, eu vi a Samira pregando aqui, parece a Vilelinha, né? Quinta-feira. Amados, sabe, ela começou a dar tanta dura, eu falei, não, filha, não bate assim não, não bate assim não, deixa para mim. Mas de repente, soltou o consolo, soltou o fogo do Espírito, e pronto, o Espírito cura e acabou. Sabe, amados, eu quero dizer para vocês, Deus escolheu usar pessoas para nos consolar. Você às vezes precisa de consolo, às vezes você está desanimado, não é nem tanto porque as pessoas lá da célula estão não estão agindo como você gostaria, você está desanimado, decepcionado com um pastor, com um líder, preocupado com uma pessoa, sabe? Então, muitas vezes, querido, nós precisamos disso, e sempre precisamos do consolo, e aí Paulo disse, eu estou firme. Então, amados, por causa de gente, Paulo não tinha Espírito Santo? Paulo até ressuscitou morto na Bíblia, amados. Paulo precisava de gente. Tem gente que, amados, hoje o mundo ensina a individualidade. As pessoas se divertem sozinhas. Ontem eu fiquei até alegre que eu fui levar o Dona Zé na casa dele, parei na rua de baixo e eu vi as crianças brincando na rua. Tinha umas 7, 8 crianças correndo, brincando de pique. E eu falei, nossa, as crianças aqui brincam. É da terra, são da terra essas crianças. Não, aqueles brincam e bastante na rua. O senhor que morava lá em frente falou. Falei, que legal, fiquei lá vendo as crianças correr, brincando de pega-pega, brincando de esconde-esconde. Falei, meu Deus, isso existe. Porque hoje, amados, o mundo prega uma individualidade. Os super-heróis, até super-heróis de verdade precisa de gente. Até um super-homem precisa, amados, porque quando a criptonita vem, amados, precisa de alguém tirar ele de lá do meio da criptonita, ou tirar a criptonita do meio dele, sabe? Sempre vai ter uma cena que alguém vai levantar um super-herói, querido, não é? E é bom agora que tem até uns super-heróis aí que morrem no filme. Antigamente não morria. Eu falava, meu Deus, eu preciso ser super-herói. Até Jesus morreu nesse mundo. Então, amados, entenda isso. Todo mundo precisa de ajuda, e aí no videogame a pessoa brinca sozinha, se diverte sozinha, e luta, quando perde, se levanta sozinha, ela mesma coloca remédio nela mesmo, e vai. Isso aí não existe não, amado. A vida real é outra, e aí, amado, a pessoa só ganha no videogame, aí quando chega com 17, 18 anos, o namorado fala, eu não quero mais ficar com você, ou a namorada diz pro cara, vai lá, perdeu o chão. O chão dela era o namorado. Amado, nós precisamos um do outro para viver.
Eu não preciso de ninguém. Amado, até para plantar uva tem. Ah, mas essa uva não foi nem plantada, ela foi feita. Precisa de alguém para fazer. Precisa de alguém. Mas esse suco, amados. Tem gente que fala, eu não confio em ninguém. Você tem que confiar. Eu confio em Deus, não confio em ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si mesmo. Nós precisamos um do outro. Você não confia em Deus, como é que você confia na Bíblia? Se ela foi escrita por homens, inspirado por Deus. Como é que você vai tomar esse suco hoje? E se estiver envenenado? Eu confio em Deus. E se eu sair daqui, pegar um desses aqui, pegar os dois, levar lá para o fundo e falar os dois, um dos dois aí tem um veneno aí mortal que nós jogamos. Quem tem fé, vem aqui e pega. Aqui que eu vou pegar. Sabe, gente, nós precisamos um do outro, precisamos confiar que isso aqui está bem. Sabe? Precisamos confiar um no outro, não tem jeito. Precisamos um do outro, amado. Eu pensava, quando eu falava no discipulado essa semana, ali que eu falava de 2 Timóteo, sabe? Ali tem a figura de um atleta. Um atleta não, não corre para ele não. Ali fala de um atleta olímpico, corre para uma nação. Quando ele ganha, não vai tocar o hino do Corinthians, não, se ele for corintiano. Vai tocar o hino do Brasil lá nas Olimpíadas. Ele está representando uma nação. E ele se esforça, o máximo que ele ganha é uma medalhinha ali, e alguns patrocinadores que tem dó e dá uma grana para ele. Amado, eu pensava no soldado. O soldado não precisa ir para a guerra, amado. Ele vai lutar a guerra dos outros. Vai lá lutar pelos outros. É assim, amado. Deus não criou ninguém para viver sozinho. E aí, eu sou o cara, não preciso de ninguém, eu tenho dinheiro. Vai então, você não precisa do lavrador? Joga o dinheiro lá na terra e fala, terra, nasce dinheiro. Vai ficar só dinheiro lá apodrecendo lá. Não vai prestar para nada. Vai precisar de alguém para pegar essa droga e ir lá, essa porcaria, ir lá e plantar, cuidar e colher para você. Nós precisamos um do outro. Por isso que quando a Adra falou aí sobre o novo tempo, ela mandou falar para o outro aí. É isso aí, amado. Ninguém vai viver novo tempo sozinho, não. Ninguém. Eu vou estudar. Você vai precisar de professor, seu tonto. Eu pega essa porcaria de dinheiro e vai lá comprar o seu estudo, sua sabedoria, vai! Amado, é uma ilusão. Deus fez um dependente do outro, amado. Ninguém é independente nesta vida. Então, queridos, e assim, essa é a maneira que Deus escolheu, mesmo Deus sendo soberano. Ele não deu todos os dons para um homem. Nós precisamos uns dos outros. Todos nós temos defeitos, falhas. E o segredo é aprender a conviver com as falhas uns dos outros e ir em frente. Queridos, Deus, Ele tem o consolo. Mas Ele escolheu as pessoas. Sabe, eu quando fiquei doente, quando fiquei ruim do coração, eu fui tão consolado, primeiramente pela minha esposa, uma mulher cheia do Espírito Santo. Vi o marido morrendo, sabendo que nunca ia achar um homem desse de novo. O coração parando, lá, o coração indo lá para o zero, parando, os médicos, não se preocupa não, ainda tem transplante. Eu vou no supermercado, falo, eu quero com ele, com o coração ali, ó, é o meu número, dá meu número, vamos lá, põe. Que resolveu o problema. Ela lá, amado, sabe, que chegava para mim, vendo o marido morrer lá, essa joia, e falava, não, amor, você é um homem de Deus, imagina, Deus cuida de você, sabe, fica firme. Ô, querido, sabe aquilo... Eu estou contigo, mas no caixão eu vou sozinho. Mas sabe, amado, eu te amo, está ali, e aquilo para mim, amado, sabe, eu ficava com mais medo de morrer, não pela morte, porque eu ia estar com o Senhor, isso é sério, eu ia estar com o Senhor, mas quando eu olhava as pessoas, querido, sabe,
eu lembrava do apóstolo Paulo, que ele diz, sabe, olha, eu não sei, eu fiquei em dúvida se eu fico nessa terra, ou se eu vou para o Senhor, e eu pensei que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor, mas, por amor de vocês, eu decido viver, e eu decidi viver, querido, sabe por quê? Porque eu vi o amor de vocês, eu vi o amor da minha esposa, eu vi o amor dos líderes, eu vi o amor da igreja. Eu falei, Deus, eu posso ser mais útil, eu não preciso morrer tão novo. Deixa para me escalar depois aí no time do céu, deixa eu bater uma bolinha aqui ainda. Então, sabe, amados, e nesse momento, aquele momento tão angustiante, e eu tinha uma alegria dentro de mim se eu partisse. Eu dei a minha vida pela igreja, pelo rebanho. Sabe, eu tinha muita tranquilidade, porque o irmão Porfírio, que não está mais aqui, um dia, ele perguntou para mim, depois que eu já tinha dado uma estabilizada, né, que parou de parar o meu coração, né, e aí ele encontrou comigo, eu falei que estava estabilizado, ele falou, o senhor ficou com medo de morrer? Eu parei para pensar, fiquei com medo de morrer? Né? Eu fiquei com medo de deixar pessoas que eu tanto amo aqui. Mas por mim mesmo, amados, da morte em si eu nunca tive medo. Mas eu tenho medo de deixar vocês fora de tempo. Eu fico pensando, será que a igreja vai ter a mesma alegria? Pode ter uma melhor, mas... Então, sabe, amados, eu acho que tudo tem o seu tempo. Agora, eu quero dizer, queridos, você precisa de consolo todos os dias da sua vida. Eu preciso de consolo, queridos. Nós estamos perdendo coisas nesta vida, amados. As pessoas lá da célula do mundo, queridos, eles precisam desse consolo que nós temos, e nós somos consolados quando consolamos a outro. Amado, você já viu, eu às vezes eu saía com tanta dor de casa, tanta dor, e orar por uma pessoa, eu esquecia da minha dor, e eu voltava feliz da vida, porque a vida, ai pastor, graças a Deus eu estou bem, graças a Deus, e eu voltava feliz. Aí muitas vezes depois eu ia lembrar que eu tinha dor. Mas sabe, amados, é assim que Deus fez, é assim que Deus escolheu, um ligado ao outro, um para abençoar o outro, um para consolar o outro. Você não precisa ser cheio de sabedoria, mas você precisa ser cheio do amor de Deus. Interessante, né? Que eu falei, a primeira vez que eu pensei em consolo, eu falei, Deus, mas o consolo vai trazer tudo de volta? E é muito claro, querido, o consolo não vai trazer tudo de volta. Vai vir a restituição, sim. Mas o consolo vai trazer, sabe o quê? O chão de volta para você. O chão, a rocha, Jesus vai estar ali, querido. Não importa o tamanho da perda, se esteja saúde, ou Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje pregando a palavra de poder, sem poder andar. Mas eu estou aqui, vivo. Um soldado, queridos, quando volta da guerra, não importa como ele voltar, se ele voltar vivo. Amados, se ele voltou é porque ele está vivo. Ele pode estar sem uma perna, sem um braço, pode estar com dor que vai perseguir o resto da vida dele, mas ele é vencedor. Nós podemos dizer, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos tem amado, e nos tem fortalecido, nos tem dado conforto, amado. Amados, essa palavra conforto, ela é atrelada a tantas coisas. Essa palavra consola e conforto, ela é atrelada à paz, ela é atrelada à esperança, ela é atrelada à alegria, amados. Quem não tem essas coisas, amados, está faltando consolo. O que tirou a sua paz? O que roubou a sua paz? Nós podemos perder coisas, mas não podemos perder a nossa paz. O pessoal do louvor pode vir. Nós não podemos perder, queridos, porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos uma igreja de consoladores.
Amados, você pode ver um milagre de Deus naquela célula. Sabe, querido, não é todo mundo que nós vamos estar falando online. É mais fácil a pessoa dispensar a gente online do que dispensar a gente cara a cara. Porque o mundo vive em fuga. Noivo em fuga não é, a igreja às vezes é noiva em fuga, né? Ela vive fugindo do noivo, vive fugindo do casamento. A gente quer levar a palavra, não quer. Sabe, mas acontece até comigo. Um irmão que me ama, ai, pastor, que honra eu participar da sua cela. Ai, que legal, participou uma vez. Não dá mais cara. Aí eu vou ficar me lamentando. Não, tem mais gente. Levanta, vamos. Eu parei de orar por ele? Não, oro por ele todos os dias. Deus falou para eu chamar ele. Por que eu vou parar de orar? Estou com raiva dele? Eu não, amado. Fico com pena que ele está perdendo, né? Não o pastor, mas a palavra de Deus. Sabe, em compensação tem outros. Sabe, depois da primeira cela eu perdi a outra pessoa que participou, primeiro dia. Ela falou, meu Deus, eu vou voltar para o lugar que eu nunca deveria de ter saído, para a minha igreja. Pessoa que já está, 5 anos fora da igreja, 4 anos fora da igreja. Ela é a família toda. Primeira célula, um foi embora. É assim, amado. 10 leprosos foram curados, um voltou para receber a salvação, 10 só queria 9 queria só a bênção, só queria cura, não queria Jesus. Muitos da célula querem, mas nós não estamos nem aí, nós estamos aí para levar consolo. O mundo não vai morrer por falta de consolo, não. As pessoas à sua volta não vão morrer, se matar, se suicidar por falta de consolo, não, amado. O irmão que se matou lá, amados, a do Carmo sabe porque ela investiu muito lá. Ela sabe o quanto eu me dediquei lá. Tanto que no dia do velório, a família toda lá dentro da igreja são. O irmão do menino até era criminoso. Mas estava lá, todo mundo me abraçando e falando, obrigado, pastor. Porque o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor, a sua igreja, porque a do Carmo também nunca desistiu. Acho que até hoje ainda ora por aquela turma lá. Sabe, o Senhor nunca desistiu de nós. Poderiam ter falado, aí que adiantou sua fé? Não, amados, eu batizei aquele menino um dia. O outro também, que mais para frente veio morrer num acidente depois de uns meses, também falou, pastor, eu não esqueço do seu amor. Eu não esqueço de suas palavras. Sabe, amados, mesmo que o homem esqueça daquilo que você está falando e fazendo, o nosso Deus jamais esquecerá. Nós não somos qualquer pessoa. Nós estamos indo nesta missão de célula. Não é porque eu inventei isso um dia. Não, queridos. É porque eu entendi e ouvi a voz de Deus. É porque o pastor Eduardo entendeu e ouviu a voz de Deus. Somos cheios de falhas, vamos cometer injustiça, vamos decepcionar, mas nós temos uma paixão dentro de nós, porque sabemos que se estamos vivos, é porque alguém teve compaixão e misericórdia da nossa vida, e se dispôs a sair do conforto e vir falar do amor de Deus para nós. E eu quero dizer, querido, você hoje de manhã aqui, você pode estar aqui tão decepcionado, decepcionada, você pode estar tão ferido, ferida, mas eu quero dizer, queridos, seja consolado, corra para o consolo, corra para aqueles que te podem consolar, mesmo que os mesmos te decepcionem. Você perdeu e vai perder muitas coisas, mas não permita perder o seu chão. Seja grato, seja grato, seja agradecido. Hoje Deus tem cura. Aqueles que estão perdendo a esperança, andam angustiados. Tem gente que fala, pastor, eu tenho até vergonha de falar o que eu perdi. Tenha vergonha. Nós não fomos feitos para perder. Por isso que a gente canta, restitui, Senhor.
Deus quer no mínimo que nós paremos de perder. Agora eu digo, queridos, eu vejo pessoas me procurarem, às vezes erram e ficam desesperadas, não sabem para onde ir. Aí corre lá para a casa do pastor Vilela. Eu lembro, pessoa que correu lá, uma moça, uma adolescente estava grávida, eu já doente. Ela correu para minha casa: pastor, eu estou grávida, eu não faço aborto. Sabe, não dava para reverter situação nenhuma. A pessoa errou, ela não queria errar, ela não queria engravidar, ela só queria o prazer. Sabe, amados, muitos viciados, eles não querem o vício, eles nos decepcionam, mas eles não querem, mas eles não conseguem. Para uns às vezes é uma coisa que ninguém nota. Às vezes a mocinha está no sexo, mas nunca fica grávida. A outra fez uma vez, engravidou. Quem é condenado? A outra, se não falar para ninguém, está na dança, continua dançando. Mas a outra que ficou grávida, porrete nela. Sabe, queridos, para onde as pessoas que estão errando estão correndo? Sabe, porque quando elas não tiverem mais para quem correr, elas vão correr para a janela do 10º andar e vão se atirar. Elas vão correr para a gaveta, pegar uma faca, cortar o pescoço. Quando elas tiverem alguém para fortalecê-la, para viver mais um pouco e dar mais uma esperança que ela vai conseguir, mesmo que isso seja uma semana. Sabe só quem é capaz disso? Você que tem o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo um novo tempo. Estamos sim. Você vai se surpreender. Sabe? Você vai se surpreender com o consolo. Porque esse poder que está em nós é para fortalecer, é para consolar, é para dar conforto, é para dar paz. Feche os seus olhos. Bendito Senhor Deus. Adore, tenha comunhão com Ele, e Ele vai te direcionar para que você seja alguém como Tito, para que essa igreja seja igreja como a de Corinto, uma igreja cheia de defeitos, mas uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de consolo. Oh Deus, temos tantos defeitos, mas temos a melhor da virtude, ou das virtudes. Temos o poder do Consolador, o poder do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Console, Pai, aqueles que entraram aqui entristecidos, decepcionados, aqueles que perderam a paz, aqueles que perderam, Senhor, a comunhão com alguém, por causa de mágoa, por causa de ofensas, meu Deus, situações tão difíceis, Pai. Não queremos tudo de volta, mas queremos o Teu consolo, queremos o Teu poder, queremos a Tua força, Senhor. Fortaleça, enche essa igreja, enche, Senhor, em nome de Jesus. Em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu consolo. Seu amor perfeito. Queremos sempre estar na Tua presença, meu Deus.
teremos sempre esse consolo. Acharei conforto em Seu. Sim, meu Deus, há esse conforto do Espírito em nós. Aquele que me Receba este consolo, receba essa cura. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse conforto. Obrigado por esse descanso, Pai. Senhor, dissestes: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor prometeu consolo, o Senhor prometeu conforto. Oh Deus, obrigado, papai. Aqui está um povo que te ama, Senhor. Um povo que erra, sim, meu Deus, mas que corre para os teus braços. Um povo perdoador, meu Deus. Um povo abençoador. Oh, sejam fortalecidos, sejam restaurados, sejam curados, em nome de Jesus. Recebe o consolo, recebe o amor de Deus por nós, recebe o conforto, porque Deus tem um novo tempo. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, papai. Eu não me lembro o número do salmo, mas Davi, em um dos seus salmos, num salmo messiânico, ele fala de Jesus. Jesus na cruz. Ali diz assim: eu procurei na hora de angústia o consolo e não o encontrei. Me deram fel e vinagre no momento da sede. Só tem uma coisa que nos separa de Deus: é nós não querermos lutar contra o pecado. Aquele momento da morte de Jesus, Ele carregava todos os nossos pecados. Naquele momento que, na hora da sede, deram vinagre para Ele. Ele estava com todos os nossos pecados. Ele olha para Deus e Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Para dizer por nós: eu não encontrei consolo, eu fui desamparado, porque eu precisava morrer por vocês, para que vocês tivessem o consolo, o conforto, e pudessem receber o conforto para consolar a outros com o mesmo consolo que sois consolados. Que Deus os abençoe. Queria chamar os pastores aqui. A
que é só a Adra. Braz, quer subir aqui? Braz, Samira, Luciano. Está aqui o Luciano já. Nessa época de pandemia eu nem sei direito como é que faz as coisas. Mas glórias a Deus, amados. Não deixe as pessoas se matarem. Quando aquele menino se matou, eu há poucos dias tinha tentado ainda. Tinha tentado colocar ele numa casa de recuperação, porque ele não queria ficar drogado. Ele não queria decepcionar as pessoas. E quando ele se matou, eu não fiquei revoltado nem desesperado. Fiquei muito triste. Não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Às vezes aquele maridão com aquela cara feia e emburrada do lado, ele só está precisando de um chamego. A esposa, bicuda do lado, cheirando cebola com a camisa do vereador, ela só está precisando de palavras de consolo para ela dar um trato e tirar aquela camiseta desinspiradora. É que é uma palavra nova, então é difícil inventar. Mas amém, amados, vamos celebrar a ceia do Senhor. Muito interessante, porque Jesus, quando ele ia passar por toda aquela dor, ele buscou o consolo antes. Quando ele ia passar pela cruz, ele sabia que ele tinha que ser consolado e fortalecido antes. E quando ele participou da última ceia, ali no final do livro de Lucas, ele fala assim: eu desejei tanto comer essa ceia contigo, que era a Páscoa, né, que ele celebrava. Eu desejei tanto. Ele queria encontrar os discípulos, porque ele estava sempre com eles. Quero sentar à mesa, eu quero me alimentar com vocês e de vocês. É Jesus, amados. Vocês vão ver lá que ele diz exatamente isso. Desejei tanto estar com vocês. Sabe por quê? Porque vocês me fortalecem. Por que é gostoso estar aqui na igreja? Porque aqui, amados, nós estamos, apesar de não poder dar um abraço, nós estamos em comunhão, olhando um no rosto do outro. Nós somos criados para isso. Amém? Vamos orar, senão eu fico aqui pregando, o tempo passa. Não pode passar o microfone. Essa é uma maneira educada e gentil de pedir o microfone. Agora ficou chato, agora pode orar. Brincadeira, pode orar. Não fui eu que derrubei, viu? Cadê o pessoal que vai ajudar a servir? Não precisa vir? Já veio? Já estão lá. É assim mesmo? Tá bom, eu não entendo nada. Vamos orar, vamos consagrar. Minha esposa vai orar pelo pão. Depois a pastora Adria ora pelo cálice. Senhor amado, nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande amor e pelo consolo que o Senhor derrama sobre os nossos corações, para que possamos ser consolados e sermos também consoladores. Senhor, nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Te agradecemos porque através dele nós tivemos acesso novamente ao Pai. Obrigado, Senhor amado, pelo teu corpo que foi partido. E agora nós consagramos este pão, ó Deus, para este momento de nos assentarmos contigo à mesa, Deus. Lembrando, Senhor Jesus, que em breve nós estaremos contigo, Senhor. E ninguém e nada vai poder nos tirar da tua presença, Senhor Jesus. Obrigado por esta obra imensurável que o Senhor fez por nós. Nós abençoamos este pão no teu nome, Jesus. Amém.
E tendo dado graças, tendo orado, o Senhor pegou o pão e o partiu, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vocês. Ele disse: pega um pedaço, coma, façam isso, lembrando-se de mim. Vamos dar graças pelo cálice, pelo suco da uva, que é o sangue de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez na sua mesa, Pai. Privilégio esse que enche o nosso coração de alegria, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, brota em nós, Senhor, faça crescer em nós esse espírito, esse coração consolador, sabendo que muitos, ó Pai, assim como nós precisamos de Ti, muitos precisam também de nós, porque nós temos o Senhor em nós, Pai. Que eles possam vir a Ti, ó Pai. Que levante, Senhor, ó Deus, nós, todos nós, como uma igreja consoladora, Pai, como pessoas consoladoras, sabendo, Senhor, ó Deus, que hoje nós estamos aqui sentados à mesa contigo, mas um dia nós estaremos contigo na glória, Deus, e que o nosso coração anseie por isso, Senhor. Eu consagro agora, Pai, esse elemento, Senhor, o fruto da uva que representa, Senhor, todo o seu sangue derramado a nosso favor, e isso é um grande privilégio, isso é uma grande alegria, uma grande satisfação. Nós te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Depois de ter servido o pão, comido o pão, o Senhor deu graças pelo cálice e disse: esse é o sangue do Novo Testamento do meu sangue. Ele disse: beba, amados, esse é o cálice da nova aliança, de um compromisso, novo compromisso para um novo tempo com Deus. Você vai tomar hoje como uma pessoa consolada e uma pessoa que vai consolar a outros. É o poder, é a unção de Deus. Já vai ser servido, podem servir o pão e o cálice, e vai participar aqueles que já são batizados ou que vão se batizar num próximo batismo. Receba o poder de Deus em nome de Jesus. Se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. O abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada
nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre. Te adoramos, meu Deus, te exaltamos. Tu és um Deus maravilhoso, aquele que vive, aquele que reina. Obrigado, amado Deus. Obrigado por esse privilégio de sermos consolados nesta mesa onde nos alimentamos, meu Deus, onde o Senhor usa pessoas para nos servir, onde o Senhor usa pessoas por ti, meu Deus, pessoas imperfeitas, mas pessoas com o teu consolo, pessoas com o teu consolador. Obrigado, meu Deus, obrigado porque somos fortalecidos nesse dia e nesse momento, olhando para ti, nós nos alimentamos, comemos desse pão e bebemos desse cálice, em nome e em memória, lembrando-nos da obra do Senhor Jesus Cristo por nós. Muito obrigado. Comamos todos, amados, e bebamos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Nós não podemos nos abraçar, mas sintam-se abraçados. Os pastores que aqui estão, uns aos outros. Nós precisamos do consolo. Se é seu familiar aí, seu marido, seu filho, sua esposa, pode dar um abraço. Pode dizer: eu estou aqui para te consolar. Diga obrigado pelo consolo que Deus tem dado por você. Pode dizer por irmão: novo tempo. Obrigado, meu Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluia, aplauda o Senhor, Ele é digno. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, Senhor. Obrigado, amado Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Eu não posso mandar o fogo descer, porque senão à noite eu não posso estar aqui. Bem, amados, uma semana maravilhosa a todos. Lembra-se, amanhã
Amanhã nós temos aqui a revisão, Cine Revisão, né? E vai ser uma bênção. Eu não vou poder estar aqui, vou ficar repousando certamente, me guardando também, né? Mas estejam, se você puder, se não puder, esteja o dia inteiro assistindo. Vai ser uma bênção realmente e um consolo para nós, e para nós sermos capacitados mais efetivamente ainda com o consolo para consolar outras pessoas. Deus abençoe. MoveX também, não esqueça da inscrição lá atrás com o Marcelo, vai ser uma grande bênção. Que Deus abençoe. Vocês não sabem a alegria e a emoção de estar aqui com vocês, é muito bom. Amém? Que Deus abençoe grandemente, uma semana maravilhosa na presença de Deus, consolado pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse culto a Ti, por esse povo fortalecido para mais um tempo nessa batalha, nessa guerra, nesta vida, contra os nossos sentimentos, Senhor. Muito obrigado, todos abençoados e fortalecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Vamos dar um brado de vitória, um glória a Jesus. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe.